Acho que tudo começou com a implosão da URSS. A URSS implodiu e os Estados Unidos estavam desesperados ao ver que a OTAN poderia desaparecer. E isso era, você sabe, uma constante da equação. A OTAN tem que sobreviver. E bem, eles ampliaram a OTAN contra a vontade e a opinião de pessoas muito eruditas, e as consequências foram devastadoras. E a Europa se juntou. Eu tive uma entrevista com o Sr. Haar, que é um intelectual alemão bem conhecido, e ele me disse que isso é uma espécie de ódio desviado. Eles estão fartos de serem considerados os vilões do mundo, e o que estão fazendo é projetar isso na Europa, em outro país, e estão projetando isso na Rússia. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá a todos, aqui é Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando pela segunda vez com o embaixador José Zorrilla. O embaixador Zorrilla ingressou no serviço diplomático espanhol em 1963, tornando-se cônsul-geral em Milão. Depois, trabalhou em Xangai e Moscou e finalmente se tornou embaixador da Espanha na Geórgia em 2011. Na última vez, o embaixador Zorrilla falou neste canal sobre suas experiências altamente interessantes no mundo. E hoje queremos falar sobre sua avaliação da, diplomacia, se é que se pode chamar assim, da administração Trump em relação ao mundo inteiro. Então, embaixador Zorrilla, bem-vindo de volta ao canal. Muito obrigado, Pascal, por sua gentil hospitalidade e por tolerar as divagações de um velho, sabe? Mas de qualquer forma, muito obrigado mesmo por ser tão gracioso. Agradeço muito sua avaliação e também sua franqueza que compartilhou da última vez. E sabe, gostaria de perguntar a você, como ex-diplomata espanhol, como você vê o que os Estados Unidos estão fazendo agora? Estamos gravando isso na sexta-feira, 18 de abril. A guerra tarifária está acontecendo. E acho que a guerra tarifária está agora se transformando em algo como uma confrontação econômica aberta com a China. Qual é a sua avaliação? Bem, para começar, eu não posso acreditar no que estou vendo, sabe? Este é o começo. Incredulidade. É difícil de acreditar. Mas eu gostaria, este é um assunto muito obscuro, sabe? Eu gostaria de começar, se você não se importa, com uma pequena introdução. Eu não sou especialista, mas, sabe, uma pequena introdução, porque tive que estudar história econômica. Só um pouco, sabe? Então eu gostaria de começar dizendo que sofri no meu país, no meu próprio país, o mal da autarquia. Foi uma invenção nazista, sabe? Se você importa qualquer coisa do exterior, isso é contrário à soberania nacional do seu país. Vai entender. Bem, Franco manteve essa filosofia por 20 anos. No final disso, em 59, você teve que mudar de rumo. Não havia dinheiro, nem mesmo para pagar os diplomatas. Durante a maior parte de um ano, os diplomatas espanhóis não receberam dinheiro da Espanha, porque a Espanha havia ficado completamente sem moeda estrangeira. Portanto, não sou muito favorável à ideia de importações negativas. A ideia de que importar para um país é ruim. Definitivamente não. Na verdade, as tarifas não são nem boas nem ruins. Sabe, há um clássico sobre isso. Uma defesa das tarifas por Ha Jun-chang, chutando a escada. Então, a ideia é que quando você começa a curva de desenvolvimento, precisa ser protegido com tarifas do resto do mundo. Sua filosofia é um clássico. Chutando a escada. Mas sabe, uma vez que você deixa para trás tudo isso, a primeira parte da curva, então as tarifas começam a desaparecer. É natural. Isso também aconteceu na Espanha, em todos os lugares. Há um evento muito importante na história econômica do Ocidente, na Inglaterra, quando a Inglaterra, no início do século XIX, mais ou menos decidiu mudar, alterar, decidiu adotar uma mudança de paradigma. E eles introduziram as muito conhecidas leis do milho. As leis do milho significam que o mercado inglês, estava aberto a importações do continente.
E isso foi uma grande mudança, porque na Inglaterra significava que a aristocracia fundiária não era mais o núcleo do país, mas sim os barões industriais. É um momento muito importante na história econômica da Inglaterra. Mas em geral, você sabe, tarifas são consideradas como estando no lado sombrio da força. Elas não são a preferência dos economistas em todo o mundo. Não é uma boa ideia. Mas no início, lembre-se, há um momento muito famoso na história do Ocidente, quando FDR e Churchill se encontram pela primeira vez nas águas nebulosas do Atlântico Norte. E é uma questão de registro público. FDR perguntou a Churchill, o que vai acontecer depois da guerra? Porque eu não vou apoiar o Império Britânico. Eu não vou mandar meus garotos morrerem por um império. Leia corretamente. Por uma parte protegida do mundo, por uma parte protegida com tarifas do mundo. Preferências imperiais, você sabe? Eu não vou mandar meus filhos morrerem por isso. E Churchill não sabia o que dizer. Ele gaguejou algo como, bem, as preferências imperiais são corretas. Demorou muito para se livrar dessas tarifas. Só nos anos 70 com a União Europeia, não antes. Você está falando sobre as tarifas que o Império Britânico tinha sobre o que chamava na época de Commonwealth, certo? E a Commonwealth estava negociando internamente, mas tinha tarifas mais altas para membros não pertencentes à Commonwealth. Isso mesmo, preferências imperiais. E eles mantiveram as preferências imperiais até os anos 70, quando se juntaram à União Europeia. Mas isso é muito importante, porque FDR estava determinado. Não vou mandar meus rapazes morrerem pelo Império Britânico. Então você vê, tarifas às vezes podem ser estratégicas e muito importantes. Mas o verdadeiro ponto é o que aconteceu quando o Império Austro-Húngaro colapsou. Os economistas, a escola austríaca, liderada na época por von Mises, viram com alarme que uma única unidade havia se tornado 8 ou 9 países soberanos. E von Mises estava determinado a acabar com todas essas fronteiras. Não fronteiras nacionais, mas fronteiras econômicas, e criar um novo mundo para estender a ideia do Império Austro-Húngaro para o mundo todo. Isso criou a Rodada de Montevideo, depois o GATT, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, e finalmente se desenvolveu na Organização Mundial do Comércio. Bem, tudo isso é história, Pascal. Tudo isso é história. É incrível. É verdade, sabe? Trump ignora todo esse passado. E, francamente, é um ponto de virada na história do Ocidente. Ele quer voltar aos bons e velhos tempos. Acho que é muito, muito difícil. Quando eu era criança, bem, algo como 17, 18 anos, aprendi na faculdade que existe uma curva de desenvolvimento. E então, na curva de desenvolvimento, o primeiro elemento era a agricultura. O segundo era a indústria. E o terceiro eram os serviços. Então, a manufatura é a segunda parte da perna. E você não pode voltar. Quero dizer, o tempo tem um significado absoluto. Einstein à parte. Isso é Newton. Einstein notwithstanding. This is Newton. So it goes this way, whoop, and you cannot go back. Então, é assim. E você não pode voltar atrás. Além disso, mesmo que você tente trazer a manufatura de volta para o seu país, você tem que perceber que os trabalhadores não estão mais lá. Os robôs são a moda do dia. Veja, olhe qualquer fábrica agora. Não há pessoas trabalhando, não há trabalhadores. Você se lembra de tempos modernos de Chaplin? Isso acabou. Os robôs fazem isso, sabe? Não faz sentido de qualquer forma. Fazia sentido nos dias dos Estados-nação. Digamos, a Alemanha é a Alemanha, autossuficiente. A França é a França. A Inglaterra, bem, a Inglaterra também é diferente, mas de qualquer forma, a Itália é a Itália. Então, de vez em quando, há uma guerra. Se minha memória não falha, acho que é assim que o mundo é descrito em A Montanha Mágica de Thomas Mann, sabe? Mas naquela época, é claro, você podia colocar tarifas sobre produtos italianos porque queria vender seus carros. E então os Ferraris, você sabe, representavam um desafio indesejado. Certo? Bom, entendido. Mas agora, veja, você tem em suas mãos essa maravilha da ótica, que é um binóculo Leica.
Você acreditaria que a maior parte disso é chinesa? Então essa grande ótica alemã, sim, a ótica provavelmente é alemã, feita na Alemanha, mas o resto não é. Tudo é chinês. Então não faz muito sentido tarifar o produto alemão, porque o produto alemão não é alemão. Você sabe, tudo está interconectado. É como o flasquinho. Você sabe tentar desconstruir um molho de maionese? Você não pode. Você sabe, tudo é uma espécie de unidade. Você... Você tem um desenrolar do ovo, certo? Se esse era o objetivo. Porque, como você disse, os Estados Unidos foram por muito tempo campeão do livre comércio. E foi o campeão porque se beneficiou muito disso. E isso, é claro, chutar a escada. Porque a escada estava usando tarifas no início para construir indústrias campeãs nacionais. E então, você sabe, passar pelos diferentes estágios de desenvolvimento, certo? E uma vez que você está mais ou menos rico, você se livra das tarifas e se beneficia da mão de obra mata no exterior. E os Estados Unidos, por muito tempo, disseram que outros países não devem proteger seus mercados. É mal. É mal proteger seus mercados. Você é comunista se fizer isso. Você é o pior dos piores. E isso foi nos últimos 30 anos. E agora mudou para o seu oposto, certo? Mas ainda pior do que isso, parece que a proteção do mercado dos estadunidenses não é mais o único objetivo. Porque uma tarifa de 145% não é uma tarifa protetora. Isso é uma tarifa proibitiva. E o mais que estamos tendo. Vamos discutir isso mais tarde. Você estava certo quando disse isso. Bismarck, o estadista alemão, expressou muito bem quando disse que o livre comércio é a arma dos poderosos. Não se esqueça disso. Portanto, aumentar tarifas significa que você não é mais o mais forte na Terra. Após esta introdução, iremos para a China, para o problema chinês. Mas, historicamente, tudo isso vem. Segundo Trump, tudo isso vem do fato de que o dólar é uma moeda de reserva global. Todo mundo quer ter dólares porque é a moeda global geral, e isso mantém o dólar anormalmente alto. Você entendeu a ideia? Então, exporta país que sofre. The export of the country suffer. The current account has deficits, permanent deficits. A conta corrente tem déficits permanentes, e isso é inaceitável. Isso tem que acabar. E bem, a ideia é que as tarifas vão ajudar. Bem, você sabe, isso é chamado de dilema de Triffin. Triffin era um economista, e ele disse que, bem, entre ser uma moeda universal e ter exportações, há uma contradição. Isso não é mais o caso, Pascal. Sinto muito em desapontá-lo, mas isso não é mais o caso. Nos dias da crise de 2008, 40% de todos os dólares estavam nas mãos dos bancos centrais. Agora é apenas 16%. E onde está todo esse dinheiro? Now only 16%. Now it's only 60%. And where is all this money? Well, institutional investors. Bem, investidores institucionais de lugares obscuros, Ilhas Cayman, Luxemburgo, tudo isso. Eles têm todos os dólares do mundo. Foram eles que compraram os títulos do Tesouro, não os bancos centrais. Então o problema não é a escassez de dinheiro, que de vez em quando é ajudada pelos bancos centrais com injeções de liquidez. Isso acabou. O problema é o oposto. Há muito dinheiro sem controle, porque não está nas mãos dos bancos centrais. As regras que se aplicam a essa quantidade impressionante de dinheiro são as regras que o gênio de Keynes chamou de espíritos animais e armadilha de liquidez. Então, isso pode acontecer a qualquer momento, e não está sob o controle de nenhum banco central. Os bancos centrais são instituições muito sérias, você sabe. O Fed, você sabe. Central banks are very serious institutions. The Fed, they know the ropes. You know what to do. Eles conhecem o caminho, eles sabem o que fazer, absolutamente. Mas este não é mais o mundo dos bancos centrais com a escassez de dinheiro. É o contrário, é uma liquidez superabundante. Em um mundo muito, muito frágil, é porque você sabe, é impulsionado pelo apetite por risco. Não sabemos por quê. Quero dizer, percepção de risco. Eles acham que há um risco e eles vendem. E nós estamos, você sabe, a taxa de juros começa a subir, os títulos caem e podemos acabar muito mal, você e eu, todo mundo. Corra para se proteger na caverna mais próxima.
Sabe, como nos dias da queda, quando o Império Romano caiu e todo mundo foi para as cavernas. Então poderíamos muito bem começar uma nova era das trevas. Mas quero dizer, But I mean, what do you think this does on these other? O que você acha que isso faz com essas outras moedas? Uma coisa que os Estados Unidos estão provando agora é que são um parceiro comercial altamente não confiável. Os Estados Unidos, neste momento, são provavelmente o parceiro comercial mais não confiável do mundo. Porque podem mudar de ideia, literalmente, da noite para o dia, e mudar as regras do jogo, de forma fundamental. Então, a coisa mais natural para todos os outros fazerem é tentar se diversificar o máximo possível para longe dos Estados Unidos, enquanto tentam ter o mínimo de dor possível com essa mudança. E alguns países não conseguem, como a indústria de exportação do Vietnã, que é amplamente focada nos Estados Unidos. Para eles, isso é extremamente prejudicial, certo? For them, this is extremely hurtful, right? And entire branches of the E ramos inteiros da economia vietnamita estão ameaçados de colapso. Outros países têm um pouco mais de facilidade, mas ainda assim isso dói. Isso significará que eles tentarão se afastar dos Estados Unidos e do dólar americano o mais rápido possível, certo? Enquanto isso, Donald Trump continua dizendo que, não, o dólar americano permanecerá a moeda de reserva, mas ele reclama disso. E no site da Casa Branca dos Estados Unidos, há um ensaio que diz, ok, ter uma moeda de reserva é um bem público tão grande que, na verdade, outros países deveriam começar a nos pagar por isso, certo? Eles simultaneamente reclamam e querem proteger o que estão reclamando. Este é o argumento de política econômica mais conflitante que já vi. economic policy that I have ever seen. absolutamente certo, Pascal. Absolutamente certo. Você não precisa me entrevistar porque tem ideias muito claras sobre o assunto, sabe? I wonder how you, Eu me pergunto, como você, quero dizer, como diplomata, o que você acha que os diplomatas dos Estados Unidos estão fazendo no momento? Eles devem estar arrancando os cabelos, certo? Não há como vender isso. Você não pode dar um giro nisso. you cannot spin this. This is a naked Those who remain, Isso é um absurdo. Aqueles que permanecem no Departamento de Estado, porque muitos dos mais esclarecidos e das pessoas mais bem preparadas do Departamento de Estado saíram, estão enfrentando uma crise. Sabe, é loucura. Quero dizer, é absolutamente loucura. Bem, eles não cortaram o Departamento de Educação. Isso é o que o mundo precisa. É precisamente uma das razões pelas quais a percepção de risco não se baseia mais na escassez de dinheiro, mas na profundidade dos mercados financeiros dos Estados Unidos e na boa governança dos Estados Unidos, que está seriamente em falta. Como você pode ver isso? É loucura. as you can see, anybody can see it. It's crazy. And the result is that, after all, they are 60% of... E o resultado é que, afinal, eles são 60% de todos os dólares, 60% de todas as transações mundiais. E eles podem ter um efeito devastador na economia mundial. Mas sim, olhe para as tarifas, por exemplo. Você é Taiwan, sabe? A fiel Cordélia, a filha favorita do velho rei Lear. Sim. E então você move sua fábrica para os Estados Unidos e investe 100 bilhões nos Estados Unidos. As tarifas chegam 32%. Coreia do Norte, 10%. Coreia do Sul, certo? Sim. Que é isso? Como assim? Você sabe, nosso melhor aliado, melhor de coração, sabe? O Reino Unido, 10%. Então os britânicos estão indignados, sabe? Que tipo de amizade é essa? So the Brits are incensed, you know. What kind of friendship is this? Now, Land Rover and Jaguar have said no more export to the United States. A Land Rover e a Jaguar disseram que não haverá mais exportações para os Estados Unidos. É assim que se trata um povo aliado, seus aliados. É difícil de acreditar. Você está absolutamente certo. A imprevisibilidade dos Estados Unidos cria caos. E estamos começando a ver as consequências, mas não o fim delas, porque pode acabar em uma crise de crédito muito séria, se não em uma crise de dívida. E se houver uma crise de dívida com os Estados Unidos, teremos problemas sérios. Você tem uma vaga? Está contratando em Kyoto ou algo assim? É como, vou cortar pensões e me tornarei um mendigo, sabe? Não, eu... To slash pensions and I will become a beggar, you know. No, I hope it will not go all the way that route, or that Espero que não chegue a esse ponto. Ou que os europeus também comecem a entender que tudo bem,
Precisamos, se não nos desvincular dos Estados Unidos, pelo menos realmente começar a fazer amigos com outros novamente. Porque o problema que os europeus têm é que basicamente agora não tem mais amigos, certo? Os Estados Unidos estão praticamente chutando-os agora. Eles já afastaram os russos. Estão falando mal da China. E acho que esqueceram completamente que o continente africano existe, porque nunca falam sobre ele. Não tem mais para onde ir. Quer dizer, os europeus estão realmente numa situação difícil. Mercosur, Latin America. Mamerathay to you. Certo. But not very much, because, we invest Mas não muito, porque investimos fortemente nos Estados Unidos da América. Agora, o que acontece se os Estados Unidos disserem, como em um casal, não é você, sou eu, a culpa é minha, eu sou quem não te quer? A maior parte da nossa classe política está morta. E claro, a Europa não pode sobreviver. Quero dizer, se somos inimigos da Rússia e não podemos ter acesso ao mercado chinês, a Europa acabou. Europe is over. I have this Eu meio que vejo que os Estados Unidos, na verdade, Donald Trump tem mais planos em mente. E ele realmente tem mais coisas preparadas, porque agora parece que ele está mudando sua retórica de apenas tarifas para proteger os Estados Unidos, para tarifas para punir a China, que são, na prática, basicamente sanções. Algo que, no final das contas, se parecerá muito com sanções. E agora, ele está falando sobre tarifas secundárias, como tarifas sobre estados que não colocam tarifas semelhantes na China. States that do not put similar tariffs on China. He wants to secondarily sanction. Ele quer sancionar a China secundariamente, o que para mim parece que ele está, você sabe, tentando esculpir uma esfera de influência ou esculpir um pedaço tão grande do mundo que só negociará com os Estados Unidos. E você sabe, dar a eles a cenoura de tarifas baixas, se colocarem tarifas na China, ou o bastão de tarifas altas, se não o fizerem. E você sabe, os europeus, se chegar a esse ponto, escolherão imediatamente os Estados Unidos, certo? Ok, vamos colocar nossas próprias tarifas na China. Mas e o resto do mundo? E o Mercosul? E o Sudeste Asiático? Você acha que essa abordagem de nós ou eles com a economia é algo que pode funcionar? Is something that can work. Well, quite frankly, as a European, what I think... Bem, francamente, como europeu, o que eu acho, sabe, não sou um profeta, mas muito provavelmente isso levará a um aumento imparável de partidos antissistêmicos. Então, espere que a alternativa para a Alemanha cresça. E na Espanha também, sabe, a extrema-direita está ganhando força. Então, Europa, lembre-se, a crise dos anos 30 trouxe a Segunda Guerra Mundial, sabe, e tentar desacoplar completamente a China e a Europa. Os Estados Unidos já foram quantificados pelo JP Morgan, 2,5 trilhões para a economia americana. Como os Estados Unidos podem sobreviver com o impacto de 2,5 trilhões em sua economia? É também enough. É muito estereótipo. It's difficult to imagine, it's very difficult to understand everything. It's crazy. And of course, there is something É loucura. E claro, existe algo chamado Sul Global, ou geralmente chamado de Terceiro Mundo, que claro vai se unir à Rússia, China e afins. E agora, matemática simples. Pascal. A uma muçulmana, China mais Índia tem algo como 5 bilhões, 5,5 bilhões de pessoas. E o mundo tem 8,5 bilhões. Então eles são a maioria das pessoas do mundo. Como podemos afirmar que somos bons e eles são maus? Esta é uma ideia estranha de que vivemos em um mundo de regras, e eles são a selva. Isso é absurdo. Não faz sentido. Nossos melhores aliados no Oriente Médio são a Arábia Saudita e Israel, dificilmente defensores dos direitos humanos, sem mencionar a Síria. defenders of human rights, not to mention Syria. Al-Jolani, Al-Jolani. Al-Jolani. Eu não sei. Acho que é insustentável. Então, o que vai acontecer é uma grande incógnita. Nós não sabemos. Mas a natureza das tarifas, bem, como eu suponho, a ideia é que eu imponho tarifas sobre você. Mas se você não tem um superávit, uma conta corrente, até aí tudo bem. Mas se você tem um superávit, então você é meu inimigo. Você tem que reavaliar seu dinheiro para uma moeda, ou então eu tornarei impossível para você acessar o mercado americano. Enhavzumi é uma espécie de semente dos acordos de Córdoba Plaza, quando a Alemanha e o forçados a reavaliar as moedas, o marco alemão e o iene.
Ainda assim, a início universal. Something like that, but on universal basis. Well, frankly, I don't think this is realpolitik. This is the realpolitik Bem, of ruin. francamente, não acho que isso seja política de verdade. Isso é a verdadeira política da ruína. Não pode ser sustentado. Este não é o jeito de conduzir a política ou os negócios. Porque a percepção de risco, que já discutimos neste mundo de grande capital, esta finança criativa, para dizer o mínimo, é baseada na previsibilidade das decisões tomadas nos Estados Unidos e na qualidade de sua governança. Se os mercados, essas grandes quantias de dinheiro, esses grandes estados de dinheiro, começarem a ver que a governança americana não é muito boa, eles deixarão o dólar. É simples, é elementar. E o resultado pode ser verdadeiramente devastador. É muito elementar, sabe? Agora, é muito difícil entender como, por exemplo, um cara como McKinley, o presidente McKinley, pode ser considerado tão bom quanto o herói. The President McKinley can be taken as good as the hero. He is Trump's hero. How come? Ele é o herói de Trump. Como assim? Eu não entendo. McKinley criou a crise de 1893. Sabe, há um livro sobre isso, A Nation of Deadbeats, de Scott Reynolds Nelson. Leia o livro, McKinley, Crise de 93, porque ele aumentou as tarifas até um máximo de 50%. Então tudo você sabe, toda a vida econômica dos Estados Unidos desacelerou. As pessoas começaram a se preocupar que não haveria ouro para pagar seus títulos. Então começaram a vender títulos ferroviários, não do tesouro. E o resultado foi uma crise terrível. Então é difícil entender como esse cara Trump pode dizer que McKinley é seu herói. E tarifas são, você sabe, um instrumento de escolha. Difícil, sabe? Lembre-se, desculpe, Pascal, uma tarifa é um imposto sobre o comércio. Excuse me, Pascal. Tariff is a tax on trade. Tariffs are a tax on imports and exports, and it can... As tarifas são um imposto sobre importações e exportações, e se tratadas de forma inadequada, como é o caso agora, podem paralisar o comércio mundial. E uma crise de comércio seria literalmente o fim do mundo. E é isso que estamos vendo, sabe? 64% das importações para os Estados Unidos desapareceram, e 36% das exportações desapareceram. Se as coisas continuarem assim, não é muito difícil prever que vamos entrar em uma crise de crédito. Não é a bolsa de valores. Se a bolsa cair, bem, mais cedo ou mais tarde, sabe, ela se corrige. Mas crédito é uma história diferente. Uma crise séria nesse campo pode fazer a crise de 29 parecer um musical de Hollywood, sabe, cantando na chuva. Like Hollywood musical, singing in the rain. But don't you think that the other centers... Mas você não acha que os outros centros de poder vão trabalhar horas extras para evitar isso? Quero dizer, Pequim, Moscou, até mesmo Bruxelas tentarão na verdade ter mecanismos de estabilização e fazer o BCE tentar intervir ou conversar com o BCE, porque os que podem ajudar neste momento são os bancos centrais. Você acha que a política monetária será usada para evitar o pior? will be used in order to prevent the worst? Well, you see, the central... Bem, veja, os bancos centrais estão bem, mas considerando agora quem possui os títulos do Tesouro, eles têm muito pouco a dizer, porque de 40% chegaram a 16%. Então isso não é mais uma questão de bancos centrais. Como eu disse, isso está fora do âmbito da previsibilidade. Agora, temos diferentes políticas monetárias. O BCE está com uma taxa de juros mais baixa, porque estamos em... É um momento ruim, devido principalmente à política dos Estados Unidos. Então o BCE está baixando a taxa de juros. Jerome Powell não está disposto a baixar a taxa de juros, porque não está convencido de que essa inflação não vai durar. Então isso está esperando para ver se a inflação se estabiliza ou não. Enquanto isso, Trump está determinado a fazer a taxa de juros cair. Whereas Trump is determined to have the rate of interest going down. Now, if the tariffs in the United States... Agora, se as tarifas nos Estados Unidos baixarem, isso será muito grave, porque a inflação está lá. Se eles baixarem a taxa de juros, a inflação pode se tornar algo muito sério. E eu não entendo como, você sabe, os conselheiros de Trump não dizem a ele para não falar nada para Jerome Powell. Ele conhece o assunto, deixe-o fazer seu trabalho. Não, ele está determinado, você sabe. Ele quer demiti-lo. Ele não pode, mas veremos, sabe? Veremos. Ele quer que ele baixe a taxa de juros.
E eu acho que você sabe, é uma questão muito séria. Você sabe, eu acho que Jerome Powell, por enquanto, está mantendo sua posição, está firme. Mas veremos no futuro, sabe? Estou convencido de que baixar a taxa de juros nos Estados Unidos causaria estragos no médio prazo. This policy approach seems No momento, essa abordagem política, me parece que os Estados Unidos não estão apenas atirando no próprio pé, mas estão atirando várias vezes, como a esquerda e a direita. A esquerda e a direita, garantindo que nunca mais possam andar novamente. Você consegue pensar em algum exemplo histórico? Você já mencionou Franco, logo após a Guerra Civil Espanhola. Consegue pensar em algum outro momento em que um líder tenha entendido tão mal a economia e suas interconexões? Algum exemplo vem à mente? Bem, Hitler. Sério, mas Hitler tinha uma política econômica que realmente colocou a economia alemã de volta nos trilhos, certo? Ele é famoso por esse keynesianismo econômico basicamente militar, certo? Ele desembolsou enormes quantias de marcos alemães e realmente fez a economia funcionar, também por causa da remilitarização. Bem, a ideia é que acho que um livro muito bom sobre isso é de Adam Tooze. Ele estudou a história das negociações econômicas de Hitler, e a ideia é que ele não foi o motor da recuperação, mas sim a Wehrmacht foi o motor da recuperação. Ele queria rearmar o país e dar tudo isso para a Wehrmacht. E isso no final criou um monstro, provocou a Segunda Guerra Mundial e um desastre completo. Outro cara que realmente destruiu o país foi Perón na Argentina. Havia dinheiro em abundância. Eles tinham todo o dinheiro do mundo. Porque eu tinha um amigo que trabalhava para o Fundo Monetário Internacional, na época, e ele me disse que nos cofres da Reserva Nacional na Argentina, eles não sabiam onde colocar o ouro. Ele estava até nos corredores, sabe, em todo lugar. Então ele começou a dar dinheiro para todo mundo, até que, claro, ele ficou arruinado. E uma vez que ele ficou arruinado porque não havia mais dinheiro, ele continuou dando dinheiro. E isso, você sabe, trouxe o desastre da alta inflação. E a Argentina nunca se recuperou. Provavelmente um dos países mais ricos na virada do século XX, com mais ou menos o padrão de vida dos Estados Unidos. Eles se destruíram. Sim, provavelmente perto disso está a Argentina. Calma, não estou dizendo que o Fed é o Banco Central da Argentina. Isso é uma história diferente. Eles são muito qualificados, eles sabem o que fazem. Mas claro, o cara que está no comando é louco. Há muito pouco que eles podem fazer. Acho que um bom exemplo, um bom precedente de Elon Musk, por exemplo, é Alfred Hugenberg. Alfred Hugenberg foi um dos homens mais ricos do mundo e apoiou Hitler até o fim. E isso lhe custou muito caro. Ele quase acabou diante do tribunal em Nuremberg e perdeu uma parte significativa de sua fortuna. Não é uma boa ideia quando você sabe, se há um desacordo entre poder e dinheiro, o poder geralmente leva a melhor. É assim que é. Acho que Musk deve ter. Dizem que ele perdeu algo em torno de 30 a 40% de toda a sua fortuna. Já de 30 a 40% nas últimas 2 semanas. Bem, ok. A maior parte desse valor é, nesse ponto, tudo dinheiro contábil, certo? Esse tipo de riqueza é de nosso tipo de, você sabe, ter algumas economias em uma conta poupança e algumas ações aqui e ali. Quero dizer, esse tipo de riqueza é tão grotesco que, você sabe, mesmo Elon Musk, vendendo 10% de suas ações, levaria automaticamente a Tesla a perder em valorização, certo? E, portanto, ele perderia parte de seu patrimônio líquido. Quero dizer, é bizarro nesses níveis. Nesse tipo de nível, dinheiro basicamente significa poder de decisão. Bem, obviamente, o que ele quer fazer é resolver a questão do déficit, sabe? Porque eles têm que pagar 1 trilhão por ano em juros. Então Trump está tentando resolver o problema.
Mas tarifas não são o caminho a seguir. E então ele está tentando reduzir os gastos militares, o que é uma ideia muito boa, porque você sabe, 40% de todo o gasto militar mundial é americano, e agora eles nem têm munição. Isso é um golpe, sabe? Quer dizer, como é que eles gastam 40% do gasto militar mundial, e a Ucrânia não tem munição? A Rússia gasta apenas 1/10 desse dinheiro, e eles têm toda a munição do mundo. Então a indústria militar é um golpe. 2. Ele quer que paguemos pela nossa segurança. Bom, concordo. Provavelmente o Japão tem medo da China, e se quer ser protegido, tem que pagar por isso. Nada contra. Mas agora, o que faz Trump acreditar que se pagarmos pela nossa segurança, vamos compartilhar seus medos? Por que deveríamos considerar que a Alemanha precisa de 45 bases militares para sua segurança? Por que estar, você sabe, com mísseis? Para se defender de quê? Houthis. Por que bombardear os Houthis? Por que não conter Israel? Se pagamos pela nossa segurança, decidiremos qual é o objetivo. Qual é o caminho para, você sabe, o objetivo final de todo esse gasto. Trump está convencido de que, você sabe, como o mundo está, ele permanecerá. Pagamos por isso, quer dizer, pagamos por eles, por sua segurança, por sua ideia de segurança, pagamos. E francamente, não é algo garantido, sabe? Eu não acho. Então veremos como tudo isso se desenvolve. E estou muito cético, sabe? Porque francamente não acho que a Alemanha precise de 45 bases militares para sobreviver. But this leads me to a question again about Europe. Mas isso me leva novamente a uma pergunta sobre a Europa. Parece-me que nos últimos 30 ou 40 anos, os europeus simplesmente aceitaram qualquer tipo de enquadramento que viesse dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos dizem ou apenas fingem que X é o caso, então os europeus dirão, claro, X é o caso. Um dos exemplos mais ultrajantes disso, para mim, é esse enquadramento dos gastos militares, certo? A ideia de que, e não sei quando começou, há cerca de 10 ou 15 anos, de repente seus gastos militares eram medidos em termos de PIB. Quanto do seu PIB você está usando em gastos com defesa? E os Estados Unidos continuavam dizendo que estávamos gastando 4 ou 5% do nosso PIB em defesa para a OTAN. E os países da OTAN não fazem isso. For NATO, and NATO countries don't do that. They are so unresponsible, but Eles são tão irresponsáveis, mas eles totalmente esquecem que é todo o gasto militar dos Estados em todo o globo, que inclui a base militar em Yokosuka, Japão. E alguém precisa me explicar como a base militar em Yokosuka, de alguma forma, ajuda a OTAN a defender a Europa. Não há conexão. Mas os europeus concordam com isso. Eles são apenas como, sim, bem, é verdade, sim. Quero dizer, estamos tão envergonhados e tal. E eles inventam essas desculpas. Eles nunca tentam questionar a própria estrutura. Sim. Quando isso começou? Quero dizer, você esteve nesse campo. Que a Europa aceita inquestionavelmente o que os Estados Unidos dizem que é a realidade. Acho que tudo começou com a implosão da URSS. A URSS implodiu e os Estados Unidos estavam desesperados ao ver que a OTAN poderia desaparecer. E isso era, você sabe, uma constante da equação. A OTAN tem que sobreviver. E bem, eles ampliaram a OTAN contra a vontade da opinião de pessoas muito eruditas. E as consequências foram devastadoras. E a Europa se juntou. Eu tive uma entrevista com o Sr. Haar, que é um intelectual alemão bem conhecido, e ele me disse que isso é uma espécie de ódio desviado. Eles estão fartos de serem considerados os vilões do mundo, e o que estão fazendo é projetar isso em outro país. E estão projetando isso na Rússia. Então Putin é o novo Hitler. Não somos mais hitlerianos. Ele é o novo Hitler. Então, é claro, eles acham que ao fazer isso, podem alterar a estratégia tradicional da Alemanha, que é ser amiga da Rússia. Lembra do Bismarck? Lembra do Bismarck? Sabe, quando ele disse que, quando nossos dois países estão juntos, tudo vai bem para nós e para a Europa. Quando, devido à intervenção estrangeira, estamos um contra o outro, é ruim para nossos dois países e para a Europa. E ele estava absolutamente certo. Aqui está.
Agora, originalmente, eles queriam um acordo abrangente sobre segurança. O mapa que mostraram é muito conhecido. Você pode tê-lo. Você pode lê-lo em Not One Inch, de Mary Sarotti. You can read it in Not One Inch by Mary Sarotti. It's there, the Federal Republic of Germany. Está lá, você sabe, a República Federal da Alemanha. O ministro das Relações Exteriores ofereceu um mapa. A segurança foi da Grã-Bretanha e França até Vladivostok. Os Estados Unidos nunca. OTAN. E a Alemanha é um país derrotado. Não se esqueça disso. Está sitiada, está derrotada. E eles aceitaram esse ponto de vista. Agora as consequências foram terríveis. Bem, absolutamente contra ir para o Iraque. Isso foi bom. Eles não queriam que a Geórgia e a Ucrânia se juntassem à OTAN. Isso é bom. Mas então, de repente, não de repente, mas lentamente, tudo isso mudou. E houve uma mudança de paradigma. E eles foram para Minsk. Minsk, aceito tanto pelo presidente da França quanto por Angela Merkel, eles fizeram isso para dar tempo à Ucrânia para se rearmar. They did this to give Ukraine time to rearm. And this is a paradigm shift because the United Europe. E isso é uma mudança de paradigma, porque a Europa Unida foi criada para prevenir a guerra, e isso foi feito para favorecer e encorajar a guerra na Ucrânia. Se não fosse por todos esses eventos, hoje a Crimeia seria ucraniana. Teríamos um sistema de segurança muito bom na Europa. E como eu digo, tudo isso começou com a terrível queda da União Soviética, que criou um caos nos valores aceitos do Ocidente. Lembre-se de George F. Kennan. Se por acaso a URSS desaparecesse nas ondas do Atlântico, teríamos que encontrar um novo inimigo semelhante a ela, porque qualquer outra solução seria inaceitável para a indústria americana. Because any other solution would be unacceptable for the American industry. So now we are confronted with this problem, right? We are now in 20... Então agora, estamos confrontados com esse problema, certo? Estamos agora em 2025 e temos um Estados Unidos descontrolado com armas em punho que exige que todos sucumbam ou morram e ainda paguem por isso. E você sabe, o ápice disso é a Ucrânia, certo? A Ucrânia foi sacrificada no altar do poder hegemônico americano e da capacidade de lutar uma guerra por procuração. E agora os Estados Unidos estão exigindo pagamento pelo derramamento de sangue na Ucrânia. E os europeus ainda não estão acordando. Eles ainda não veem a perfídia do jogo. Existe um balde de água em algum lugar que possamos jogar nas pessoas? Quero dizer, só me pergunto o que pode ser feito. On people, I mean, I just wonder what can be done. Yeah, cold shower. Cold shower. Oh, Mahbubani. Chuveiro frio. Chuveiro frio. Mahbubani. Kishore Mahbubani é uma mente brilhante. Ele disse, vocês estão pagando falando com os europeus. Vocês estão lambendo as botas que estão chutando vocês na cara. É verdade. Ele disse isso muito recentemente. E ele é famoso por ter dito que a Ucrânia é um cordeiro sacrificial geoestratégico. O cordeiro sacrificial em termos geoestratégicos. Mas eles, você sabe, isso é tudo culpa dos Estados Unidos. Eles criaram o tipo de entidade nazista, junta em Kiev, e estavam dispostos, você sabe, a dar uma chance. Os Estados Unidos estavam dispostos a dar uma segunda chance aos nazistas que foram derrotados na guerra pelo Exército Vermelho na Ucrânia, ao custo de 2 milhões de pessoas, a propósito, você sabe. E o resultado tem sido destrutivo para a Ucrânia. Jeffrey Sachs alertou a classe política ucraniana, não sejam o carneiro contra a Rússia, não sejam um instrumento de uma luta entre a Rússia e os Estados Unidos, porque vocês vão pagar um preço muito alto. Do you see? I had a talk just yesterday. Ontem mesmo tive uma conversa com Evariste Bartolo, o ex-ministro das Relações Exteriores de Malta, e Malta parece entender, ou pelo menos a maior parte dos círculos de política externa malteses entende, que você não deve ser uma ferramenta na política das grandes potências, mas eles parecem bastante solitários nisso. Acho que os irlandeses também estão um pouco, pelo menos quando se trata da Palestina. E a Espanha? Você vê algum outro país na Europa que comece a entender que é necessário ter uma política independente para garantir que não se torne um instrumento? Como eu disse na minha entrevista anterior com você, Pascal, todo mundo sabe disso. Ninguém diz isso.
Todos nós sabemos disso. Mas vivemos muito confortavelmente neste mundo de mentiras. E eu não vejo ninguém capaz de dar um passo à frente e dizer que você está mentindo. Vamos aceitar a realidade, sabe? E este é um problema muito sério, porque significa que uma mentira só pode ser sustentada por repressão e propaganda. Então você acha que é até certo ponto não apenas loucura, mas talvez também preguiça? Que as pessoas são preguiçosas demais para tentar aceitar que o imperador está nu e tentar fazer algo a respeito? É corrupção. É dinheiro, 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 dinheiro. É dinheiro, de fato. O interesse deles, você sabe, eles são pagos, bem pagos. Porque minha suposição é que muitas dessas pessoas acreditam em suas próprias mentiras. Ou acho que muitas delas acreditam em suas próprias mentiras. É por isso que vivem uma ilusão. Mas você está dizendo, tipo, não, 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 não. Eles realmente entendem que as mentiras são mentiras. Eles fazem isso porque são gananciosos e preguiçosos e coisas do tipo. Então, de fato. Bem, alguns estão convencidos, é claro. Algumas pessoas, em vez de serem embaixadores da Espanha, são embaixadores dos Estados Unidos. Não se pode negar. Isso é verdade. Mas muitas pessoas sabem. Só que elas sabem que suas carreiras dependem de dizer que a mentira é verdade. Bem, você sabe, a verdade é... Como era mesmo? Você sabe, o ministro da propaganda. A verdade é mentira, a mentira é verdade. Você sabe, guerra é paz e paz é guerra. Sim, o livro 1984. Quero dizer, uma mentira é apenas uma realidade que não aconteceu dessa forma. Então ainda é uma realidade, eu acho. Bem, todos nós sabemos. Quero dizer, se você é um profissional, sabe o que aconteceu. Eu sou um profissional. Eu estava mais ou menos lá, ou perto de lá, e eu sei o que aconteceu. Eu acompanhei isso desde o início. E acho que eles cometeram um erro terrível. O erro terrível foi que eles estavam convencidos. Agora houve uma guerra, e essa guerra foi vencida pelos Estados Unidos da América. Ponto final. E os russos não tinham nada a dizer, porque afinal foram derrotados. Houve uma guerra, eles foram derrotados. Então eles tinham que aceitar qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa que os Estados Unidos considerassem positiva. Não muito diferente do ditado de Versalhes para a Alemanha. Algo assim. Só que não houve guerra, sabe? A questão crítica é que não houve guerra. E, finalmente, tudo isso se desenrolou nesta tragédia e estratégia problemática para os assuntos mundiais. E é uma questão de lembre-se, se quando você chega a uma encruzilhada, você toma o caminho errado, quanto mais você o segue, mais você se desvia. Sim, 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 inevitável. Começaram a não ir na direção certa em 1990, e isso acabou 30 anos depois neste desastre. E não é o fim disso. Não sabemos o que vai acontecer. It is not the end of it. We don't know what's going to happen next. We'll see. For the moment, I think that Vamos ver. Por enquanto, acho que interromper o comércio entre, ou embargar o comércio entre China e Estados Unidos pode ter consequências muito sérias para o mundo em geral. Muito sérias. Mas não se deixe enganar por 125 tarifas. Você sabe, além de 40 é absurdo, porque o benefício da exportação chinesa é mais ou menos 40%. Então, além disso, você pode colocar em 500, é equivalente a um embargo. Além de 40, é equivalente a um embargo. E com um embargo comercial, bem, pode ter consequências muito sérias para todos. Você sabe. Obrigado. Não, eu compartilho isso. E, embaixador Zorrilla, você me disse que tem uma última palavra para nós, certo? Que gostaria de nos lembrar. Sim, eu gostaria de prestar uma homenagem humilde. Humilde à Universidade de Harvard, que teve a coragem de manter sua posição contra esse par de políticas que é Donald Trump. Devemos muito à Universidade de Harvard. Muito. Entre outras coisas. Muitas coisas. Mas entre outras coisas, isso você sabe, o contrato social das sociedades contemporâneas. John Rawls e, por exemplo, classicistas.
Essas pequenas joias que são a Loeb Classical Library. Verde é grego e vermelho é latim. Então, muito obrigado, Harvard. Obrigado. Bem feito. Muito obrigado por essas palavras. Eu sou... Nicely said. Thank you very much for these words. I share the assessment. I mean, for all the faults. Concordo com a avaliação. Quero dizer, apesar de todas as falhas que a academia tem, é importante que a academia possa fazer o seu trabalho e fomentar o conhecimento sem ser forçada a obedecer ao poder. Porque se você fizer isso, estará basicamente sacrificando o que deseja, certo? Com uma boa educação. Basically what you want, right, with good education. Yes, well, remember the words. Sim. Bem, lembre-se das palavras de Lincoln. Se a destruição for nosso destino, devemos ser nós mesmos seu autor e executor. Isso é o que eles estão fazendo. Siga a profecia de Lincoln, você sabe. E além disso, ter uma moeda global é o que permite a Trump manter o mundo em frangalhos. E é isso que lhe permite ter seus caprichos e birras como fonte de sabedoria política. And tantrums as source of political wisdom. And you know, I forgot who said it. It's not for me. E sabe, eu esqueci quem disse isso. Não é de minha autoria. Eu esqueci quem disse que o único país com o poder de derrotar os Estados Unidos são os próprios Estados Unidos. E isso está se tornando realidade. Isso está se tornando realidade. Absolutamente verdade. Certo, vamos nos preparar para o impacto e esperar que não seja tão ruim quanto pode ser. E que no final, o bom senso prevaleça. Afinal, porque a esperança é a última que morre. Embaixador Zorrilla, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Ambassador Zorrilla, thank you very much for your time today. Obrigado, Pascal. Obrigado.